Sabores da história. Uma viagem gastronômica através dos séculos. A culinária é mais do que mera subsistência, é uma narrativa viva da humanidade. Desde os ovos de século da China até o mel alucinógeno que desorientou exércitos romanos, cada prato conta uma história, cada sabor revela um capítulo do nosso passado. A comida é um diálogo entre culturas e épocas, uma expressão de identidade e inovação. Ela nos fala de descobertas acidentais e de intenções deliberadas, de necessidades básicas e de extravagâncias luxuosas. A história da alimentação é um mosaico de influências e invenções. Ela reflete as mudanças sociais, os avanços tecnológicos e as trocas culturais que definiram civilizações. Através dos séculos, a comida tem sido uma constante na narrativa humana, um elemento que une pessoas em tempos de guerra e paz, prosperidade e escassez. Ovos de século. Na história da culinária chinesa, os ovos de século emergem como uma peculiaridade gastronômica. Descobertos acidentalmente, esses ovos representam a alquimia da culinária e a ousadia humana em experimentar. A transformação do ovo comum em uma iguaria exótica é um testemunho da capacidade humana de adaptar e apreciar o que inicialmente pode parecer desagradável ou estranho. Este prato, com sua aparência translúcida e sabor umami, é um exemplo de como a culinária pode desafiar nossas expectativas e expandir nosso paladar. Não são apenas uma relíquia do passado, eles são uma celebração da inovação e da tradição que continua a influenciar a culinária moderna. Mel louco. O mel de rhododendron, uma doce armadilha para os invasores romanos, é um testemunho do papel inadvertido da natureza na história militar. Este mel, que induz efeitos psicotrópicos, foi uma ferramenta de guerra tão eficaz quanto qualquer arma forjada pelo homem. A história do mel louco é uma fascinante interseção entre botânica e história, demonstrando como os recursos naturais podem ser utilizados de maneiras inesperadas. Quando os romanos encontraram este mel, eles não esperavam que sua busca por nutrição os levasse a uma derrota alucinante. Este episódio serve para lembrar de que a comida pode ser tanto um meio de sustento quanto um instrumento de poder e influência. Chocolate quente. O chocolate, inicialmente subestimado pelos europeus, transformou-se de um grão desconhecido em um pilar da gastronomia e da economia europeias, influenciando a cultura alimentar e social do continente. O chocolate quente, uma vez uma bebida exclusiva das elites astecas, tornou-se um símbolo de luxo e conforto na Europa, um exemplo de como um ingrediente pode transcender fronteiras e se tornar global. A jornada do chocolate das Américas para a Europa é uma história de exploração, colonização e, finalmente, de adoção e adaptação. A bebida que fortaleceu guerreiros astecas acabou aquecendo as mãos da nobreza europeia, demonstrando como os sabores podem viajar e se transformar ao longo do tempo. O garum romano. O garum, um molho feito de vísceras de peixe, é um exemplo de como até os ingredientes mais repulsivos podem se tornar delicadezas apreciadas, moldando as práticas culinárias de um império. Este condimento, que hoje poderia ser considerado estranho ou até repugnante, era na verdade um produto de luxo na Roma antiga, um símbolo de sofisticação e riqueza. A produção e o comércio de garum destacam a complexidade da economia alimentar romana e a sofisticação de seus paladares. O garum não era apenas um molho, era um reflexo do poder e do alcance de um império que valorizava o sabor e a qualidade em sua dieta diária. Sopa de ninho de passarinho. A sopa, uma iguaria valorizada na China, destaca o extremo que os humanos vão para obter alimentos raros e luxuosos, arriscando a vida por um sabor único. Este prato não é apenas uma questão de sabor, mas também de status, refletindo a complexa relação entre comida, cultura e culinária. A coleta dos ninhos, uma prática perigosa realizada em penhascos altos, é um testemunho do valor que certos alimentos podem ter em diferentes culturas. A sopa feita desses ninhos é mais do que uma refeição, é uma experiência que atravessa gerações, mantendo viva uma tradição que é tanto sobre coragem quanto sobre culinária. Peixe fugu.
O peixe baiacu, ou fugu, nos lembra de que a linha entre o delicioso e o mortal pode ser tênue. A habilidade japonesa em transformar o perigo em prato requintado é uma fascinante contradição culinária. O fugu é um prato que requer uma preparação meticulosa e habilidade, um desafio que os chefes assumem com respeito e precisão. Este peixe não é apenas um alimento, é um rito de passagem, uma obra de arte e um símbolo da delicada arte da culinária japonesa. O fugu representa a interseção entre natureza e cultura, onde a comida se torna uma expressão de beleza e perigo. Bodoque mongol. O bodoque, um método mongol de cozinhar carne, simboliza a eficiência e a robustez de um povo que conquistou terras vastas. Este prato é um eco das festividades e da força dos mongóis. O bodoque não é apenas uma técnica culinária, é uma expressão da identidade mongol, um legado das estepes que se espalhou por continentes. A preparação do bodoque, que envolve cozinhar a carne dentro do próprio animal, é uma tradição que fala da relação direta dos mongóis com a terra e os animais. É uma prática que reflete a mobilidade e a adaptabilidade de um império nômade, onde a comida era tanto sustento quanto celebração. Acarajé do Brasil. O acarajé, uma especialidade brasileira com raízes profundas na cultura afro-brasileira, é um exemplo vibrante de como a comida pode ser um veículo de história e identidade. Originário da África Ocidental, este prato foi trazido para o Brasil pelos escravizados e se transformou em um ícone da culinária baiana, celebrado por seu sabor picante e textura única. O acarajé é mais do que um simples petisco, é um emblema da resistência e da resiliência cultural, um símbolo da herança africana que permeia a sociedade brasileira. A popularidade do acarajé ultrapassou as fronteiras do Brasil, atraindo curiosos e gourmets ao redor do mundo. Em cidades globais, de Nova York a Tóquio, o acarajé é servido como uma experiência culinária autêntica e uma janela para a alma brasileira. Ele é uma prova de como a comida pode transcender sua origem e se tornar uma linguagem global de sabor e comunhão. Conclusão: a história da culinária é um espelho da nossa própria evolução. Ela reflete as guerras que lutamos, as terras que exploramos e as culturas que integramos. Estes pratos, estranhos aos olhos de alguns, são marcos de nossa jornada coletiva. A comida é uma linguagem universal, uma que todos falamos e entendemos em um nível fundamental. Ela é a história de quem somos e de onde viemos. Chamada para a ação. Descubra mais sobre como a comida moldou nossa história. Deixe-nos saber quais são os costumes alimentares bizarros que capturam sua imaginação e junte-se a nós para mais descobertas culinárias em nossa série Sabores da História. Explore conosco os sabores que definiram civilizações e as receitas que contam as histórias de povos antigos. Sua jornada pelo paladar da história começa aqui. Escreva sua receita estranha nos comentários. E se gostou desse vídeo, agradecemos se curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.